Em noite de estreia de seu novo treinador, Kleber Xavier, o Santos fez mais uma apresentação abaixo da crítica, decepcionando todos os seus torcedores e apenas empatando com o CRB pelo placar de 1-1 na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Santos abriu o placar com Rolês aos 46 minutos do primeiro tempo e Brenner Herculano empatou aos 12 minutos da etapa final para o CRB. Novamente o goleiro Brazão foi o destaque do Santos ao salvar a equipe de uma derrota certa, fazendo defesas difíceis e defendendo um pênalti cometido por Gil aos 50 minutos do segundo tempo. Aliás, Gil talvez tenha feito sua pior partida com a camisa do Santos. No primeiro gol do CRB, ele foi despachar a bola e entregou de bandeja para Breno Herculano, que da entrada da área bateu forte no canto esquerdo de Brazão, empatando a partida. E em nova falha de Gil, que errou o tempo de bola derrubando o Mikael na área do Peixe, o CRB foi presenteado com um pênalti já nos acréscimos da partida. David da Hora bateu e Brazão fez uma grande defesa, evitando um vexame ainda maior do Santos. Veja a seguir os gols da partida e a coletiva completa de Kleber Xavier. Aqui, boa noite. Ana, oi, boa noite. Da Globo. Queria te começar perguntando, claro, a tua análise do jogo, mas também de tudo que aconteceu depois, né? Desse ambiente que você já chega num ambiente bem complicado de protestos, da torcida querendo resultado imediato e você tendo pouco tempo de trabalho. Respondendo à segunda, né? É um ambiente que já existia, né? Teve aquela invasão do CT antes, a gente sabia que se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental também. No segundo tempo, fica aquele jogo que vai mudando, fica um jogo muito aleatório quando vai mais para o final, embora a entrada de alguns atletas, né? O Matheus entrou muito bem no jogo, na minha visão, o David entrou muito bem no jogo, né? Teve que entrar no intervalo em substituição ao Guilherme, que acabou sentindo, né? O Léo também teve uma boa entrada, o Rincon teve uma boa entrada. A gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Eu gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol, e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento no Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tive uma conversa assim com o Guilherme, sim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocaram à disposição, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos.
Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que, num primeiro momento, você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo, daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo, a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também daqueles jogadores que eu falei que entraram bem e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e é focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio. Kleber aqui, boa noite, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 noves juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso. Um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Vitor Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né, que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né, do Matheus Xavier, que entrou no jogo, eu gostei, né, ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, é um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal, na média baixa, ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. Com as peças que estão aí, você acha que dá para fazer?
são as peças que tem, a gente vai trabalhar com elas, sim. Kleber, aqui do seu lado esquerdo. Pedro La Roca, Energia 97 FM, boa Tudo noite. bom? Boa noite. No jogo passado, o David já tinha entrado bem, até inclusive fez o gol, mas tinha feito outras jogadas também. E hoje ele mesmo entra bem, faz algumas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto por dentro. E o Xavier também criou muitas oportunidades, foi quando o Santos reacendeu na partida. Você falou muito bem das categorias de base na sua coletiva de apresentação. É algo que já dá para o torcedor ter uma esperança que possam ter mais minutos os meninos já no jogo contra o Grêmio? Sim, eu esqueci até de salientar que o David entrou tão bem, né, no jogo passado e tão bem nesse como o Matheus entrou. Né? E tem outros atletas trabalhando com a gente, o Ian, né? Tem meninos que possam trabalhar mais, mas também precisa de tempo, de eu descer, de olhar os jogadores, de conversar com a comissão, de dar esse espaço. Né? Tem 3 meninos trabalhando com a gente, o Lucas também entrou hoje, mas teve pouco tempo, né? E entrou numa função que não é a dele também, o Lucas é um jogador de dentro, né? Hoje entrou pela beirada. Sim, vão nos dar... para esses jogos sequentes aqui, uma alternativa muito boa, principalmente o Matheus e o David. Kleber, tudo bem? Tudo bom? Kleber, eu queria conversar com você sobre alinhamento de expectativa. O Santos vem da Série B, um ano sofrível, traz o Neymar, joga a expectativa do torcedor, mexe com a autoestima, mas a gente aos poucos percebe que o Santos, sendo bem sincero, não tem um time para brigar por título do Campeonato Brasileiro neste momento, por enquanto, né? E há muita conversa nos bastidores, torcida, sócios e tudo mais, sobre alinhamento de expectativa. Eu queria que você traçasse uma linha. Qual é a expectativa do Santos? De que maneira o torcedor tem que entender a expectativa e a realidade do Santos nesse momento? Então, não tem como ser diferente a gente sair primeiro dessa situação. A situação que agora a gente começa a pensar no próximo jogo. Né? A situação da Copa do Brasil ela está encaminhada para uma situação que, assim como o CRB teve a possibilidade daqui de definir o jogo e felizmente não definiu, nos causar mais dificuldade. Depois a gente entra num jogo de empate e pode ir lá reverter essa possibilidade, como eu falei para eles hoje. Mas isso a gente joga para frente. Né? Vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro, enfrentar um adversário que também vem numa condição de número na tabela igual a gente, né? E tentar com esses atletas que voltam, com esses atletas que entraram bem no jogo, fazer uma análise e tentar fazer um melhor jogo possível para primeiro sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se eu não conseguir sair dessa situação, né? Que o Santos vem nesse primeiro jogo, dessas 6 rodadas, agora entrando na 7ª. Aí depois tem parada para treinamento, aí depois tem janela de contratação e a gente vai pensar nisso. Kleber, aqui à sua esquerda, boa noite. Eduardo Jardim, boa noite. Canal Jogo Falado. Eu queria te perguntar sobre a primeira fase de construção do Santos. Hoje você optou por deixar a sua linha defensiva inteira mais o João Schmidt. Até peço que me corrija se estiver errado, por favor. Só que isso, nos últimos jogos, até tem sido uma dificuldade um pouquinho do Santos de conseguir colocar a bola no chão, chegar à frente com um pouco mais de qualidade ou um próprio passe que quebre alguma linha ali desses primeiros jogadores que trabalham com a bola. E eu queria saber se você tem alguma mudança para fazer nessa fase do time, questão de mecanismos ou de peças. Hoje, por exemplo, você tentou o Rincon junto com o Schmidt no segundo tempo já. Queria saber sobre isso de você. Obrigado. Essa primeira linha que tu falaste de iniciação, a gente trabalha uma iniciação muito da forma que o adversário vem te marcar. Né? O CRB vinha com um por dentro, né, para os 2 zagueiros. O CRB vinha com 2 externos e os 2 meias por dentro, fazendo uma flutuação de podendo saltar o meia ou o externo depois quando a bola rolasse para um dos nossos zagueiros. Né? Então a gente conseguiu no treino trabalhar isso e conseguiu no jogo algumas saídas. Agora a gente estava conversando no vestiário, pegar esses momentos que a gente conseguiu sair bem, porque ali eu vi momentos de saída boa, mas não vi momentos de progressão, né? Da gente sair da primeira para a zona de construção. Então o primeiro tempo, por isso que eu digo, ficou muito rápido. Quando a gente conseguia sair rápido demais e saía sem poder trabalhar e escolher o melhor espaço, escolher o melhor passe, né? Fica difícil um pouquinho com essa pressão, com essa ansiedade, trabalhar com mais calma. Que eu falei para eles, a gente saiu da primeira, vamos construir melhor na segunda, quando a gente chegou na segunda, vamos rodar um pouquinho mais a bola, não vamos precipitar a bola longa. Ficamos com bola longa na diagonal, ficamos com a bola longa na paralela, e eu acho que a maioria delas que a gente não acertou esse passe. Pela essa ansiedade, né, por ser muito... a bola queimar muito no pé, calma, pisa um pouquinho, atrai um pouco o adversário. É compreensivo pelo momento? É compreensivo, mas a gente vai seguir trabalhando.
Para o jogo contra o Grêmio, a gente faz uma análise do adversário para poder construir no início e na construção média em cima dos espaços que o Grêmio vai nos dar. Kleber, aqui ó. Queria que você falasse sobre a sua estreia na Vila. Você falou na coletiva de apresentação sobre o orgulho de estar no Santos. Queria que você falasse sobre essa atmosfera comandando o Santos aqui na Vila. E sobre o Roleiser, fez o gol, saiu muito aplaudido pelo torcedor. Queria que você respondesse essas duas, por favor. Primeiro, gostaria que fosse melhor a estreia, que fosse com uma vitória, né? Mas também acostumado em competições de mata-mata, às vezes, como eu falei antes ali, o resultado que podia ser diferente, com a grande defesa do Brasão nos pênaltis, nos dá uma condição de, quando for pensar de novo no próximo jogo, de igualdade para ir lá em Alagoas e buscar o passo à próxima fase. Claro que não estou feliz, estaria feliz com uma vitória. Quanto ao Roleiser, fez um grande jogo, nas duas funções, por dentro e depois por fora. Já vinha fazendo grandes jogos, um jogador interessante. Hoje eu cobrei muito dele a finalização e o gol. Até isso, né, a gente podia ficar feliz por ter feito o gol, se sair com uma vitória, né? Ele brinquei com ele antes do jogo, que era jogo para que ele pudesse começar a crescer em finalização, porque é um jogador que entra muito, é um jogador que tem boa finalização, além de ser um bom armador, é um bom finalizador, né? Mas, infelizmente, o resultado não nos ajudou. Gostei muito da atuação dele. E espero que ele consiga, nesse curto prazo de tempo, recuperar para ter uma boa condição para o jogo contra o Grêmio, porque ele saiu muito desgastado da partida, né? Kleber, aqui, boa noite, tudo boa bem? Noite. Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Você chegou agora, né? Está ainda tentando entender como é que o time joga, o perfil dos jogadores, mas esse time já foi formado no começo do ano, já tem um trabalho, né, do Pedro Caixinha, já estamos no 4º mês, e é um time que foi montado com a expectativa de brigar por algo grande na temporada, né? Se você comparar, por exemplo, a folha de salário do Santos com a do CRB, o Santos está muito acima, né? Então a expectativa do torcedor foi alta justamente pelo investimento que foi feito, e é um trabalho que já começou. Você não pega um trabalho no começo, né? Você pega um trabalho em andamento. Você já conseguiu identificar qual é o problema do Santos, além do fator emocional, né? O Santos vem de Série B, está passando por um período de cobrança, o clube. Mas o que mais? Por que é tão incompatível o rendimento do Santos, já foi assim no Campeonato Paulista, principalmente na primeira fase, com o rendimento da equipe, com o valor que foi investido? A pergunta anterior foi em cima de alinhamento de expectativa, que é mais ou menos o que tu me pergunta também, e a questão agora da identificação da continuidade de não bons resultados ou não boas atuações, né? É muito rápido, não tem como identificar tudo, e até aquela questão de ideia de trabalho, como a gente vai resolver, como a gente vai trabalhar no dia a dia, a questão de jogador, entender, receber esses jogadores que estão de volta, tem uma série de detalhes que a gente vai, com o tempo, podendo mudar um pouquinho essa estrutura e esse momento que o clube está vivendo, né? Que o grupo está vivendo. Não tenho como te responder assim, é isso está identificado, isso, porque é muito rápido. Cada passo que a gente dá, e agora é um passo rápido para o jogo contra o Grêmio, é um detalhe ou outro. Quando começa o espaço maior para o jogo com o Ceará, a gente começa a identificar e colocar alguns conceitos nossos de construção, conceito de último terço, conceito que em alguns são diferentes daquilo que o treinador anterior pensava, que o Pedro pensava, né? Nos próprios conceitos defensivos de marcação, a gente trabalha com um conceito mais zonal, o Pedro já gosta de uma marcação mais individual, então, com o tempo, a gente vai buscando essa melhora. Última pergunta. Kleber, aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o gol sofrido pelo Santos, né? Uma saída de bola que o Gil tentou estourar a bola lá na frente, acabou dando no pé do jogador do CRB. Queria avaliar também a saída de bola, se era o que você imaginava durante todo o jogo. Aquela questão o Aderlan tenta uma bola de corredor longa, né? O jogador devolve, a bola cai no Gil, o Gil também tenta uma bola longa, acaba batendo mal na bola, a bola bate e sobra. E aí a infelicidade que a gente tem de novo foi um gol meio parecido com o gol do Sacha, né, no jogo contra o Red Bull, que a bola sobra e acerta um chute indefensável, e hoje também o jogador do CRB acerta um chute também indefensável, né? Mas é uma situação que a gente tem que corrigir, né? Tem que ter paciência, tem que dominar, assim como nessas situações de saída, que eu falei antes, paciência para quebrar uma bola, paciência para fazer essa bola chegar no corredor, fazer um melhor passe, paciência para definir melhor, né? Paciência para um segundo passe numa definição. A gente encheu a área, a gente chegou para o lado algumas vezes,
Teve uma bola de fundo numa defesa que o goleiro fez, sobrou para o Zé Ivaldo num momento diferente. O cara poderia ter mais tranquilidade, jogar essa bola para trás. Né? A gente chegou 2, 3 ou 4 vezes, amanhã a gente vai ver com mais calma na linha de fundo e acaba errando um cruzamento, podendo escolher melhor o seu companheiro. Então, são detalhes. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, amigos. Cara. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. Mais uma vez o Santos joga mal e quase sai com uma derrota da Vila Belmiro. E se não fosse novamente o goleiro Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o vexame poderia ter sido muito maior. Logo após o apito final do juiz, a torcida começou a vaiar toda a equipe e cantou em coro "Time sem vergonha". O presidente Marcelo Teixeira também recebeu parte das vaias da torcida. Quanto à estreia de Kleber Xavier, ainda é cedo para saber se ele irá vingar no cargo. Vamos aguardar as próximas partidas. E você aí, meu caro torcedor, também já perdeu a paciência com esse elenco do Santos e com seus dirigentes? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal. É de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.